A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje domingo, 4 de abril de 2021, domingo de Páscoa, estamos dando início ao mais um trimestre da Escola Dominical, o segundo trimestre deste ano, que vai falar sobre os dons espirituais e ministeriais. Então, todo o trimestre nós estaremos discorrendo sobre os dons espirituais e ministeriais. A lição de hoje é uma introdução a esse tema. Lição de número 1. E deu dons aos homens, é o título da nossa lição. E o texto bíblico está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 12, versos 3 a 8. E também na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12 também, versículos 4 a 7. Romanos 12, de 3 a 8, diz assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Em 1 Coríntios 12, versos 4 a 7, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe a nossa meditação neste tema que nos é proposto para a escola de dominical de hoje. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. É pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que meditamos nas Tuas Escrituras sagradas, Senhor. Nos dá sabedoria dos céus, Senhor, para que possamos, Senhor, enriquecer a nossa vida com as Tuas orientações, Senhor, que são luz para os nossos caminhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os dons, eles são presentes de Deus para a igreja, para que a igreja possa cumprir sua missão aqui na terra até que Jesus venha buscá-la. Então, para fazermos a obra de Deus, nós precisamos ser
municiados de ferramentas espirituais que nos possibilitam a trazermos bênçãos espirituais para aqueles que precisam do auxílio divino. Então, para isso, Deus capacita a igreja com dons. É um presente de Deus. O objetivo da nossa lição de hoje é dar um panorama geral. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, verso 1, que acerca dos dons espirituais, ele não queria que os irmãos fossem ignorantes, ou seja, desconhecessem sobre o assunto, mostrando a importância deste conhecimento para a igreja. O objetivo do trimestre é detalhar sobre os dons espirituais e ministeriais. Na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar dons naturais, dons espirituais. Eu prefiro dizer dons do Espírito Santo, dons ministeriais, tem dons administrativos e outros dons diversos. Por isso, às vezes, causa alguma confusão os ensinos a respeito desse assunto. Então, nós, neste trimestre, vamos ser muito objetivos e vamos falar só apenas dos dons do Espírito Santo e os dons ministeriais que são dados por Jesus. Então já detalhamos aí duas categorias de dons. Dons espirituais, que é dado pelo Espírito Santo para o que for útil, conforme diz a palavra de Deus. E dons ministeriais, que são distribuídos por Jesus. Na nossa lição, nós a dividimos em 3 partes para facilitar o estudo desse assunto. Vamos falar na primeira parte da nossa lição sobre os dons naturais, na segunda parte sobre os dons espirituais e na terceira parte sobre os dons ministeriais. Há dons naturais. As pessoas, nós precisamos entender, seja ela cristã ou não, foram criadas por Deus. E Deus dotou aos homens muitos dons naturais, que são habilidades e talentos que qualquer pessoa possa adquirir. Então nós vemos pessoas se destacando no mundo da arte, músicos, cantores,
pintores, artistas de um modo geral. Há pessoas habilidosas em trabalhos manuais, carpintaria, costura, mecânica, e assim por diante. Esses dons naturais, eles devem ser desenvolvidos. Você até pode nascer com já uma tendência natural, por exemplo, uma capacidade pulmonar boa, boas cordas vocais, uma boa voz. Mas essas coisas, elas têm que ser desenvolvidas através de uma escola, de um aprendizado, com pessoas experientes que vão orientando que aquele dom que a pessoa tenha se desenvolva na sua plenitude. É interessante que Deus usa esses dons naturais na sua obra. Lá, quando Deus pediu para Moisés erguer um tabernáculo no deserto, ele usou Bezaleel e Aioliabe e todos os homens sábios ali que Deus havia dado inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Então eles tinham conhecimento, tinham que fazer cortinas, bordados, peças de ouro, peças de prata, peças de bronze. Um trabalho de artífice de grande valor, e esses homens já tinham esses dons, que Deus aproveitou para usá-los na sua obra. Paulo, ele fazia tendas antes de ser um cristão. Era o ganha-pão dele naquele tempo, no tempo do apóstolo Paulo, século I da nossa era. Haviam muitos povos nômades e eles viviam em caravanas, então precisavam de tendas bem feitas, resistentes às intempéries do tempo, às tempestades de areia no deserto. E Paulo ainda no antigo judaísmo, ele ganhava vida fazendo essas tendas. E depois que ele se converteu a Jesus, ele continuou ganhando seu pão. Ele foi fazer as suas viagens orientadas pelo Espírito Santo de Deus, de levar o Evangelho para todo mundo, então conhecido. E muitas vezes ele não tinha auxílio da igreja para as suas viagens, então ele usava desse dom natural que Deus tinha lhe dado, de fazer essas tendas, para ganhar o seu pão e continuar fazendo a obra de Deus. Então, tem muitos dons que você já adquiriu na sua vida, mesmo antes
e ter Jesus como Salvador, e agora Deus pode usar essa sua aptidão para a obra de Deus. Mas o nosso assunto são os dons espirituais e os dons ministeriais. Qual é o propósito dos dons espirituais? Acerca disso, nós vamos falar disso na próxima lição, a lição de número 2. Hoje, como já falei para os irmãos, a ideia é trazer um panorama geral. Os dons do Espírito Santo, numa divisão para a facilidade do nosso estudo, são 9 e estão divididos em 3 grupos de 3 dons. Dons de revelação, que é a palavra da ciência, a palavra da sabedoria e discernimento de espíritos. Nós vamos nos aprofundar nesse assunto na lição de número 3. Vamos falar também sobre os dons de poder na lição de número 4. Os dons de poder, está a fé sobrenatural, está os dons de curar os enfermos, e está também o dom de operação de maravilhas. Na lição de número 4, nós vamos meditar profundamente sobre esses dons. Terceiro grupo dos dons espirituais são os dons de elocução ou verbais, que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então, vemos aqui 9 dons do Espírito. Por quê? Porque esses dons, ele não é como o dom natural, nem o dom ministerial. Então, por exemplo, se você canta bem, esse é um dom natural. Você pode ter outros parentes na sua casa que não sabem cantar. É aqui em casa. A Marise, minha esposa, ela tem esse dom natural. Ela canta muito bem, é afinada, tem uma voz boa. Que Deus livre os irmãos de me ouvirem cantar. Não tenho dom nenhum. Então ela tem esse dom, é dela, e eu não tenho esse dom. Tem os dons ministeriais. Os dons ministeriais, dado por Jesus, também é seu. Por exemplo, eu sou pastor. Esse é um dom
que Deus, através de Jesus, me deu. Me pertence. Eu faço uso dele. Tanto que sou chamado pelos irmãos de pastor. Agora, os dons do Espírito Santo, eles são do Espírito Santo, são manifestações do Espírito Santo que é usado na igreja para a edificação do corpo de Cristo, como o Espírito Santo quer. Então, nenhum de nós tem qualquer um desses 9 dons do Espírito como nosso. Mas qualquer um de nós, qualquer crente, pode ser usado pelo Espírito Santo para manifestar um desses dons do Espírito, como a palavra da ciência, por exemplo, como o dom de curar, como a variedade de línguas. Mas nós vamos estudar isso melhor nas lições 3, 4 e 5. Os irmãos estão percebendo como vai ser gostoso esse trimestre, e os irmãos não podem perder essas lições, porque elas fazem parte de um conjunto que precisa ser muito bem entendido. Porque, como falou o apóstolo Paulo, ele não quer que nenhum de nós sejamos ignorantes a respeito disso. E a terceira parte da nossa lição fala sobre os dons ministeriais, dons dados por Jesus. Aí tem o ministério de apóstolo, que nós vamos ver na lição 6. Interessante, né? E os que se dizem apóstolo hoje em dia, é válido? Vou responder essa questão para os irmãos, mas não agora, só na lição de número 6. Então não percam, porque nós vamos responder essa pergunta, não vamos fugir desta pergunta. Os que se denominam apóstolos hoje, é válido ou não? Mas tem outras coisas também importantes sobre o ministério do apostolado que nós vamos ver na lição 6. Um outro dom ministerial dado por Jesus é o ministério de profeta, que são 7. E aí também uma dúvida importante. Quem é o profeta no Novo Testamento? Ele é igual ao profeta da Antiga Aliança ou a Bíblia diz outra coisa a respeito? Precisamos analisar com profundidade essas coisas. Inclusive, vamos estudar na lição de número 7 sobre o falso profeta. Que Jesus falou que iam se manifestar, se multiplicar nos últimos dias. Muitos falsos profetas, disse Jesus, vão se manifestar nesses dias que estamos vivendo. Outro ministério dado por Jesus é o ministério de pastor. Quais são as atribuições do pastor? Quais as responsabilidades?
Essas coisas a igreja precisa saber. E, inclusive, existe denominações que dizem que o pastor não é bíblico. É uma das grandes heresias que é levantada contra a igreja do Senhor, porque a Bíblia fala muito sobre o ministério pastoral dado por Jesus, e nós vamos também nos aprofundar lá na lição 9. Na lição 10 vai falar sobre o ministério dos mestres e doutores na Bíblia Sagrada. Quem são esses? Qual é o conhecimento que eles precisam ter? Qual é a responsabilidade? A palavra de Deus é assim, olha, não quero muito ser mestres e doutores, porque vão ser cobrados mais ainda, não é? É verdade. Porque o conhecimento traz responsabilidade. Ah, então não vou conhecer. Não. A igreja precisa de mestres e doutores, como precisa. E é por isso que Jesus dá esse dom a alguns, para que nós possamos nos aprofundar nas coisas de Deus. Esses homens esmiuçam a palavra de Deus e trazem estudos para nós, esclarecimentos para nós, que nós não encontramos em lugar nenhum, porque eles foram abençoados por Deus para cavarem a verdade e facilitarem a nossa vida com os seus ensinamentos. Na lição 11 vai falar sobre o presbitério, o presbítero, também conhecido na Bíblia como bispo ou ancião. Nós vamos ver aí as diferenças, por que o presbítero, por que o pastor. E na lição 12, para encerrar esses dons ministeriais, vamos falar sobre o diácono. O diácono é o ministério. Faz parte dos dons dados por Jesus para a igreja. A igreja teve grandes diáconos, como Estevão foi, como Filipe, que Deus usou muito nas suas mãos para fazer a sua obra. Para nós concluirmos, os dons espirituais, ou os dons do Espírito Santo, como eu gosto de falar, e os ministeriais, são para hoje? Sem dúvida, irmãos, porque também é outra situação que se apresenta por uma igreja que, por falta de manifestações dos dons do Espírito Santo, principalmente, renega esses mesmos dons, dizendo que esses dons foram só para os primeiros anos do desenvolvimento da Igreja de Cristo aqui na Terra. Não é condizente com a palavra de Deus esse ensino. Os dons do Espírito Santo, eles são atuais, como os ministeriais são para hoje. Então, eu incentivo os irmãos a orarem ao Senhor, para que Deus os use e, na necessidade
da igreja seja manifestado na vida dos irmãos os dons espirituais necessários para fazer a obra de Deus. Manifestar Cristo em suas vidas. E também os dons ministeriais. Se Deus quer te usar, diga ao Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Esse estudo vai ser muito proveitoso para a igreja. Que Deus nos abençoe. Que nesse dia em que a humanidade cristã comemora o dia da Páscoa, Deus possa trazer muitas alegrias ao seu coração. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, em que, na meditação das Tuas coisas, nosso coração se alegra, Senhor. Precisamos, Senhor, desses dons espirituais para colocar as nossas mãos sobre os enfermos serem sarados. Trazermos uma palavra reveladora para a Tua igreja. Usa a Tua igreja nisso, Senhor. Dá dons do Teu Espírito para que ele se manifeste no meio do Teu povo. Muitos de nós, Senhor, temos uma chamada Tua para o ministério, outros ainda têm dúvidas a respeito. Abre, Senhor, o coração daqueles que são chamados para servir a Ti ministerialmente, Senhor, para chamarem para si a responsabilidade que Tu os tens colocado, Senhor. Abençoa a Tua igreja num todo, Senhor, que mesmo os dons naturais que os Teus servos têm, Senhor, possam ser colocados na Tua presença para uso da Tua boa obra, Senhor, como foi Bezaleel, Abe, Senhor, e tantos servos Teus, Senhor, que foram usados para abençoar a igreja através dos seus dons naturais. Mas, sobretudo, Senhor, manifesta os dons do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, Senhor, para que a Tua igreja mostre que Cristo está vivo, fazendo obras de milagre, operações de maravilhas, revelando a Tua glória, Senhor, aos homens. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.